Nós estamos. Não está? Nós estamos, sim. Ora viva! Boa noite, ouvintes da Rádio Bantabá, boa noite, guineenses. Aqui em Jamanca, com o Junil na Chamon, nós estamos mais um bias para o programa Opinião Pública, debate de semana, que está acontecendo tudo quinta-feira, aos dia 4 de junho de 2020. Nós estamos tudo operacional ali, com a equipa, para vir começar o debate. Na agenda hoje, na centra três temas principais, no papel de últimas declarações do Presidente da República, não é? O Marciso Coimbalo, suma também, suma que não permite na semana passada, como não lembra contra não ficha, não tentar abordar tema de Marciano Indi, mas fica muito, fica aprofundado, não permite que eu possa, mas não notícia, vai poder analisar com mais profundidade. Isso mas também, terceiro tema, não tem papel de queixa de PAIZC, ou seja, partidos que fazem parte de plataforma de entendimento na lado do PAIZC, não é? O candidato Domingos Sons Pereira assume também que o governo de Aristides Gomes queixa que é movido junto de CDAO sobre, portanto, últimos acontecimentos políticos na Guiné-Bissau, nomeadamente questão de reconhecimento de Umaru Sissoko Embalo para a CDAO. Portanto, esses três temas que não vai, portanto, debater, suma que você que não está falando sempre, vou partilhar link, vou poder participar no debate através de comentários, não faço chegar, comentários ali na painel. Portanto, na base fala mantenha a não painelistas, hoje não tem dois painelistas, portanto, convidados especiais que não tem hoje, que não vem durante também fazer debate. Portanto, na começar que Quintino Nanduco, fala mantenha. Quintino, boa noite, muito rapidamente. Boa noite e boa noite a toda a gente que está acompanhando, a caros colegas que estão no painel, principalmente Diogo, exatamente. E que foi minha colega de turma já na Faculdade de Letras. E não colega, mas não tem mais outra pessoa ali. Sim, não tem Nini. Nini, então. Nós não temos um Minguer ali. E para falar Nini e bem-vindo. De que há bastante tempo que não tem nenhuma menina ou Minguer no programa ali. Portanto, nós estamos mais uma vez, aqui habitualmente, para abordar questões ou temas quentes que marcam as semanas no nosso país. Muito bem. Nós, que detentores, que não está a falar de verdade, não está ali para representar nenhuma formação política nós temos como cidadãos, portanto, tudo que não está papel ali está vinculado apenas a nós. E muito bem, obrigado. Muito bem, Quintino. Antes de me passar, portanto, para nós outros painelistas, Buna chega com imagem Fusco, um KCBC contra e a grande computador. Não. Muito bem, está melhor. Muito bem. Portanto, para falar um dos nossos hóspedes, mantenha. Boa noite, Diego. Boa noite, Maquilo. Boa noite, Junilto. Obrigado, nós ilustres apresentadores, para o convite que vou formular no nosso panjun telecobos. Boa noite também a colegas painelistas, Quintino, que não conhecia outro muito bem, estamos aqui falando. Nós, junto da turma, nós teve uma cadeira junto na Faculdade de Letras, que foi Filosofia Social e Política. Muito bem. Doutor Cádio Levia também, um grande colega da EGBL. Um contente em hoje aliás, mais uma vez, tal Suma Maquilo também, novo apresentador, né? E Nini também, boa noite, nunca conheci outro, mas muito gosto e um gosto de partilhar também o painel com você. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Diego. Boa noite. Doutor, espera, vamos ficar aos últimos. Vamos falar mulher mantenha, não mulher que não tem aos, depois da foto fica público. Boa noite, Nini Silva. Nunca se não ouvi ninguém, se que não passa. Então, cabe, se sorte está aquela. Tenta, mas o Nini tenta resolver a questão enquanto na fala. Nini, nunca se não ouviu, a mim que não ouviu, desculpa. Não ouvi, Miguel. Não ouvi. Ele disse com um problema no microfone. E não ouvi, mas pronto, que de Nini tenta ajudar para nós, como não podia ter, é importante mesmo, e para falar com muito gosto, que não tem ele a voz, e para ouvir boa perspectiva, Boa noite, povo de Guiné-Bissau. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite também, Junilton e toda a equipa de Rádio Bantabá. Obrigado, Dr. Cabi. Obrigado a você tudo por falar com muito gosto que não tem a voz de hoje.
para esse debate, para poder ajudar como eu e isso que está falando na bom crioulo, eu e esses temas que nós temos ali a hoje. Não vai começar no debate, me pensa como a gente não conseguir ajudar para não poder ter também, portanto, Nini Silva, que está muito, portanto, empenhada mesmo para não poder ter ali a hoje. Não começar com o primeiro tema, suma que anuncia, e não começar com o hóspede, suma que na nova cultura hóspede está tendo sempre grande valorização. Diego, não consegue Diego. Para fazer o enquadramento, é semana, nós sabíamos como na semana passada, portanto, o presidente Umar Sissoko Coimbalo fazia viagem para a França, não visita privada, e regressar, segundo informações que não tem acesso, e vai fazer tratamento de saúde, não é? E vai para questões de saúde, e uma viagem privada, não é? E regressa ao país, onde que, portanto, irá uma conferência de imprensa, onde que a nós tudo não acompanhar, não só, portanto, na meios de comunicação social, a nós propriamente não passar ali, onde que e criticar duramente declarações que proferi, nomeadamente na questão de, em termos de denúncia que fazer como existe corrupção na portanto, alta instância judicial de Guiné-Bissau, que é o Supremo Tribunal de Justiça, não é? Daqui, portanto, e usa termos que, portanto, diante lados, cada quem faz-se análise nessa questão. Portanto, Diego, me se ouviu muito rapidamente, o Presidente da República fala com e tem bandidos, bandidas na Supremo Tribunal de Justiça, tem corrupção na Supremo Tribunal de Justiça, muito uma leitura inicial, que boa leitura sobre declarações do Presidente da República e como não pode falar, imagem que está passa para nós, enquanto cidadãos, e que impacto que pode ter positivo e de outro aspecto na atual, portanto, conjuntura do país, onde que ele propriamente e outros atores, nomeadamente Cipriano Casamar, presidente da ANP, estão buscando entendimento para poder, portanto, formar um novo governo. Okay. Obrigado, Maquilo, para a pergunta. Bom, a mim se fala como tudo quem teve a oportunidade de ouvir discursos do novo Presidente da República, General Umar Sissoko Embalo, e se via como e tem uma forma de discurso que está afastado daqui padrão de discursos de um presidente. E de fala como não só para via de própria linguagem que utiliza, que aqui não referia a juízes, mas também a próprias ameaças que proferem. A mim acha como, enquanto cidadão guineense, a mim fica profundamente indignado com isso. E para aqui que não tem estado na companhia, manga dele de compatriotas fica também indignado e com razão. Tudo o que falar. Sobretudo na parte de ameaças. Porque houve até parte onde é que jornalista fazia uma pergunta, não é? Acerca de juízes que não acusa de bandidos e bandidas e tudo mais. E que ele próprio fala que tem a ser destino preparado para elas. O jornalista apontava cálculos. E aqui fala com uma da língua. Quer dizer, qualquer imagem que esta passa para o país, qualquer imagem que esta passa para juízes e para familiares de que juízes próprios, principalmente no contexto que nós estamos a viver na Guiné no momento, onde é que nós sabemos como índice tem estado a receber ameaças de morte, índice tem estado na sequestrado, não é? Portanto, o Presidente da República não proferir a tipo de situação, não proferir a tipo de conversa. Né? Mas o que acha como a boa interpretação de as ameaças está constituída, portanto, e está periga a vida de juízes ou e ameaça no sentido de decisão que ele ainda toma sobre esta questão de juízes que ele ainda referiu. E assim, aquilo, a minha acha como para começar aqui que não falava, a minha acha como o contexto que não vive não, né? Ela aqui fazia ameaças, ela foi muito vago naquilo que fala. É sincero, foi muito vago naquilo que fala. Mas tendo em conta o contexto que não vive na Guiné no momento, onde é que nós tem figuras de Estado que têm estado na raptada, soma aqui a consigo o deputado Marciano indica, mas para mais adiante também, né? Suma acusa líderes partidários que têm estado a receber ameaças de morte também, não é? Portanto, hora que o Presidente da República não proferir um discurso de fala como se é destino se atrasar e apontar naquele sentido e falar guintes na minha olha, a minha acha como esse e está nisso de facto cada quem para ir julga a situação, né? A critério de pronto, de sua imaginação, mas tendo em conta o cenário que nós não vive, acha como
Se tem bandidaço, se tem, se tem corrupção, se tem. Mas, e que assim papel serve de justiceiro. E depois, mesmo se emitiu assim prerrogativas para alguma forma penalizar que juízes, a mim acha que e cadir proferiu em público e muito menos na Quiton. Porque isso passa a imagem de facto de perseguir. Qual que é a leitura, por exemplo, de existir corrupção na alta instância, aqui Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau? Qual que é a leitura? E tem percepção, e tem mesmo factos que está a comprovar, ou muito bem, Diego. Obrigado. Portanto, perante si, Dr. Gabi. Liga o microfone, doutor. O microfone está desligado. Exatamente na mesma linha de análise. Qual que primeira análise que eu estou a fazer doutor, liga o microfone e está desligado. Muito bem, está aí. Qual que, portanto, leitura que eu estou a fazer de declarações do Presidente da República, sobretudo na denúncia que está a referir portanto, Supremo Tribunal de Justiça, de falar como existe corrupção. Dignidade e prestígio de função, sendo primeiro magistrado de nação, sendo número 1, e tem que ter forma de fazer com que essa mensagem que é interpretado de outra maneira. Ainda que tenha razão, mas tem procedimentos, o Presidente da República, e tem que adotar. Nós estamos num Estado de direito democrático, não tem princípio de separação de poder. E de conhecimento geral, de como não can poder esconder. O facto que existe corrupção na justiça de Guiné-Bissau. Corrupção existe que leva com que o povo de Guiné-Bissau que acredita no administrador de justiça, que sendo titular da ação penal, começando de titular da ação penal, que é Ministério Público e Magistratura Judicial. De facto, sendo um jurista, não pode segundo a verdade. Existem evidências, vários casos, aquele conhecimento de todo o povo de Guiné-Bissau, de que não olha e que tem imparcialidade e que tem isenção para parte quer do Ministério Público, que magistratura do Ministério Público, quer magistratura judicial. Esta faz com que cidadão passa a tentar resolver problema que se próprio mundo. Ora que o povo quer acreditar na nós, administradores de justiça, está avançar para aquilo que o Dr. Quintino sempre está a falar, estado de natureza. E verdade. Não há exemplo bem claro, nos últimos acontecimentos que passam, de qualquer papel que o tribunal desempenha, de que tem 2 pesos e 2 medidas, e conduzir o país para esse grande problema que o país ainda vive, bias que eles acabam de assumir seu papel de interpretar. Doutor, muito bem, e aplicar na linha de raciocínio que você está a falar, há bocadinho na boa intervenção no início, vou referir questão de forma. Vou falar com o Presidente da República, está a pecar sempre na forma, portanto, está a errar sempre na forma de fazer. Essa questão de justiça, essas questões de corrupção, que tem essa percepção pública de como existe algum problema de promiscuidade dentro do Supremo Tribunal de Justiça. Vou falar com o Presidente da República, está a pecar sempre na forma, portanto, está a errar sempre na forma de lidar com essa questão. Melhor forma, Presidente, suma com o Diego que vai papiar,
E verdade que a mim sempre apela para reforma na magistratura do Ministério Público e na magistratura judicial para não poder ter uma boa governação. Agora, presidente da República por si só e que pode chamar esse órgão de soberania. E necessário, verdade, e necessário e fazido reforma profunda do Ministério Público para ter impunidade. Que é verdade. Agora, para fazer essa reforma é necessário cooperação. Primeiro, e a Assembleia Nacional Popular, o governo e o presidente da República, para poder tomar esse poder para ele mesmo. E outra forma, e poder apresentar uma queixa ao Conselho Superior de Magistratura e abrir um inquérito sobre magistrados que entendem como e têm fortes indícios de como esses magistrados estão na corrupção e apresentar uma queixa junto do Conselho Superior de Magistratura. Se entende como constitui ilícito criminal, porque quando não fala de corrupção e crime de natureza pública, então ele pode fazer uma denúncia ao Ministério Público e abrir inquérito para pura verdade material. E era a forma que não tem que seguir num Estado de direito democrático. O presidente tem essa ideia, mas mesmo se tem ideia, soma cá, não estudo, não se vê. Como na Guiné-Bissau tem uma impunidade. Justiça que não funciona. Gente que confia na justiça. É que põe nesta maneira que está. Agora, por não fazer, não tem que respeitar o princípio de separação de poder. Doutor, então, mas eu acredito nessa questão do princípio, muito rapidamente, para poder dizer outros, da forma como o Presidente referiu, e até que nós não temos declarações públicas de intenção e de ameaças que mostram como ainda vai resolver, não um órgão de soberania, se uma coisa fala que a não sei como é dentro da Constituição está previsto questão de separação de poderes, olhando a solução, sabe? Um órgão de soberania igual a que eu vou reter nessa intenção. Não ouviu o mal. Não ouviu o mal. Não ouviu o sim. Ou não bingos. Está a falar como dentro da questão que eu falava de princípio de separação de poderes, olhando para declarações do presidente, de que e fala como é tal que ele está a fazer de desintenção, sendo que está a referir a um órgão de soberania que igual a ele. É um órgão de soberania que é igual ao presidente. Presidente e primeiro magistrado. Agora, problema de como presidente da República, para mim... Em termos de soberania, em termos de princípio de não vi um cansado, independência. Não vi. Não vi um. Deve ser a minha colegas não viu direito. Pera. Então eu tive de ser na internet. Mas eu não ouvi gosto. Sim, não ouvi, mas não ouvi. Não resolvi gosto enquanto bodan só um bocadinho de tempo. Enquanto que é doutor, eu não ouvi. Não ouvi. Eu não ouvi. Portanto, para ver questão de internet, não para resolver para pôr o papel. Exato, então força. Que é que o ministro fala relativamente a discurso? É um discurso menos polido, que a mim entender como e que tem a intenção de ameaça a próprios juízes, mas e formalidade que na cansá-lo. E um exagero de linguagem, forma de fazer com que exprime sem intenção, manga de bias, olhado-se uma ameaça, mas interpretando teor de se conversa, da tira lição de como é que a intenção de ameaça magistrados, mas a intenção de informar o povo de Guiné-Bissau de como, de facto, que tem necessidade de fazer uma reforma na magistratura do Ministério Público
e na magistratura judicial, mas forma que exprimir como um presidente da República, função que ele desempenha, assuma como falar, prestígio, se pessoa em si, que está dignificado, de maneira de comunicar e de ser de uma forma mais bem polida, de uma forma mais moderada, vai conseguir caticino esse todo tipo de interpretação. O presidente tem que ter uma linguagem muito cuidada, como um bom pai de família. Muito bem. Nunca se não ouvi ainda dito, embora que consegui estar a tentar ultrapassar a questão da internet. Nini, não ouvi. Quem nós na ficha que vou nessa primeira ronda, não ouvi direito. Nini, não ouvi. Liga para o microfone. Liga o microfone. Muito bem. Boa noite. Nini, bem-vinda. Não ouvi direito, que é? Está na chica com o ruído, não ouvi? Alô? Sim. Sim, não ouvi? Sim, não ouvi. Sim, não ouviu. Embora com ruído, mas não ouviu. Muito rapidamente, se não acompanha, pá. Tentar afastar o microfone, meu cara. Afasta o microfone de boca um bocadinho. Sim. Muito bem. Ainda não tinha concluído, mas para não avançar, pensa que não. Tá bem, então, Maquilo Maquilo tenta resolver enquanto não resolve. Muito bem. Então, pergunte se Quintino, enquanto o Bona resolve a questão do microfone. Quintino, como é que boa declarações do Presidente da República essa semana, depois do Umbiás, suma que o acompanhar, com termos que é comum, leitura. Enfim, eu acho que hoje não tem um bocadinho de problema técnico. Sim, não ouvi. E bom direito. a minha não ouvi, mas não ouvi um bocadinho cortado, mas me recebo uma pergunta, portanto, se é possível, poder... Muito bem, então eu avanço enquanto na tenta resolver a questão de internet ali. Tá bom. E para falar a gente que está acompanhando mais uma vez, muito obrigado por sua presença e dispensa seu tempo. E a mim, Quintino, pessoalmente, se fosse para Presidente da República ou nesse lugar, jamais não prestava declaração ao Henry Baguine. Por uma razão simples. Vai uma viagem privada que tem a ver com questão de controle médico. Quer dizer, a mim, dirigente de um país onde o setor de saúde é um dos piores setores que existe. Primeira coisa... Ai, gente que está ligando agora, não se vê na broca, que é isto. Ok, ligando. E, portanto, como se a mim nesse lugar não prestava declaração para fazer guineense civil... Sim. Para fazer guineense civil como a mim vai França para fazer controle médico. Não chegar a fazer, e, portanto, ainda continua na segredo de Deus de como vai França para outra questão que ninguém está assim. E segunda coisa que a mim segundo coisa que a mim não chegar a fazer e jamais não chegar a fazer aquele tipo de declaração que fazer. Por quê? Há uma semana ou 2 semanas atrás não assisti de parte de um deputado que não vinha aborda daqui a pouco que usa umas certas palavras contra a pessoa do Presidente da República, que a nós outros não entendemos como. E politicamente, por usar, mas por usar daquela forma que usar, e na tentar fazer comparação no que toca a questão de pito com pito e por fazer, para quem entende como é por fazer. Não entende como aquilo é uma forma de injurir o Presidente da República. E, ao mesmo tempo, aquele mesmo Presidente, passando uma semana ou 2 semanas, está na cama e juiz conselheiro de bandido. Porque se não observa Código Penal, que aqui está falando
nesse artigo 181, que está falando a questão de injúria e está falando sobre a matéria ali. Quer dizer, presidente da República chama juiz conselheiros de bandido perante a comunicação social, e que faz sentido nenhum. E que acaba o presidente da República e papel de fazer investigar se quem que é bandido, quem que é bandido. Aquele aí papel que cabe a outra instância de no poder judicial vai fazer. O presidente da República, como cidadão, como titular de primeiro órgão de soberania, só que cabe falar, e a ser de outra forma, mas jamais em público daquela forma chama outro de bandido, porque se ele próprio como presidente não chama outro de bandido, amanhã ele não chama de bandido. E cana bem dá certo, portanto, e esse acabou. A mim publica texto há poucos dias no qual me fala de como. E quase fim daquele texto, me fala de como. O presidente da República só tem que falar, ou tem que papel em público para questão de necessidade. Para questão de necessidade por papel de duas coisas. E hora que sinto como se puder em ser presidente da República está em causa, e por papel para mostrar a gente que está em causa. Não, e o presidente se choca de forma que toma posse como presidente da República, portanto. E hora que sinto como tem um grupo de políticos que quer reconhecer como presidente da República, ela põe em causa se legitimidade como presidente e por papel. E outra coisa mais, presidente por papel, no sentido de tentar encontrar solução para o único guineense, que neste momento ele não se vê como a nossa sociedade está completamente dividida. Mas, ele acaba de papel, coisas que fazem sentido e papel, nem se tem a intenção de fazer. Até dar um exemplo de como, o tempo de como ela ia acontecer tal coisa, não se vê na altura de como ela, o que acontece? Supremo Tribunal dissolver na altura. E dissolver porque não se vê que está na vida. E tem juiz que entende como ele está acima de tudo, acima de todos. Portanto, hoje um dia, se aquilo está a acontecer, e há pouco tempo houve uma denúncia de parte do presidente do Tribunal de Contas que falando, e houve uma tentativa de tentar auditar coverage de tribunal, mas houve uma recusa a nós. Isso significa de como? E que tem colaboração entre instituições de Estado naquilo. A bobo me faz o trabalho, outro alguém está impedindo para fazer o trabalho. Porque cabe é papel Tribunal de Contas fazer. Se juiz sabe como é que está na corrupção, calmeiro que tem. Mas esse é o papel do presidente da República, que chama aquele juiz em público de bandido, nem em privado, porque alguém por bem torna público se conversa e tem essa influência como chefe de Estado, de forma de tentar encontrar solução e contra aquele três juiz que entende. E como ele que não vai prender ele, porque ele tem poder para tal, mas ele tem a influência de fazer com que aquele juiz responsabilizado judicialmente. E não tem outro órgão, suma que cabe explicar, que cabe fazer aquele trabalho, e que a presidência da República. E é isso que não tem para falar, porque agora se você chama de bandido hoje, amanhã não chama de bandido. Agora se não assumir. Justo de eleger para o povo de Guiné, cada um o direito de cobrar outra gente. Porque outra gente não cobra também. E esse, Quintino, não existe, por exemplo, na magistratura anterior do presidente Jomaf também. Por exemplo, e houve denúncia, por exemplo, de corrupção por parte do governo e que até neste momento ainda que tem desfecho. Denúncia do presidente da República, soma que o doutor estava a falar, e tem outras formas de fazer calque melhor forma, por exemplo, na boa leitura aqui, por exemplo, a questão de denúncia de que a nossa percepção pública está a mostrar como é, e tem algum problema lá, mas como aqui deve fazer bem enquanto como um chefe de Estado pode fazer esses tipos de questões, como é que deve tratar, para que não caia no mesmo ciclo, que não saia de na magistratura de Jamaf. Tá bom, não tem um Ministério Público, mas se o Presidente da República também quer confiar no Ministério Público, é outra questão. Se não lembrar, Jomar, como Presidente da República, e caso se era um ano de abertura de ano judicial, e que quer fazer um pronunciamento sobre a matéria, mas é para a questão do Ministério Público na altura. De que e fazer Guiné se perceber como, ou entender como, e tem uma corrupção em massa naquele Ministério Público. E houve reações depois.
houve reações, mas será que alguma coisa muda depois daquele papel que chamamos papel na altura? Nada que muda, porque não houve nenhuma reforma, nada que chega de alterar. A gente continua a fazer o que está a fazer. Portanto, e será que com a declaração do presidente Sissoko alguma coisa não muda? Enquanto reforma que fazer, nada que não muda lá. O cara vai capturar o juiz justo de suspeita de como está a fazer tal coisa, acabou entender como está a fazer. E acabou outra alguém aí papel e acabou o presidente. E o presidente, como presidente da República, tem essa influência que pode usar através do Ministério Público e que elas que acabam fazer trabalho. Cabe explicar bem e tem o órgão superior de magistratura por processo contra o juiz que entende como está na fase a denegrir aquela instituição que ela estuda pertence. Portanto, mas esse é o papel do presidente da República. O presidente da República por usa se influência de outra forma, mas aí cai em público. O presidente da República tem que ser alguém que tem que papel pouco e faça muito. Muito bem. Então, olha, na segunda ronda, para não ficar essa questão rápido, para não arribar para Diego, depois não ouvir Nila, Nini, portanto, Diego, para não ficar essa ronda, se o Presidente da República, por exemplo, referir que ele tem a solução para o Supremo Tribunal de Justiça, olhando para neste momento na situação que o Supremo Tribunal de Justiça está, é que está quase que, não pude falar, portanto, disfuncional. Desde que, portanto, e tomado posse simbólico e que tem sido possível, portanto, para o tribunal funcionar. Ora que o Presidente da República está na falei tem a solução para um órgão de soberania na boa leitura, tirando propriamente promessa dele solução que tem, né? A nível legal, a nível constitucional, olhando para a situação que o tribunal está nela, calque saída, e até a nível político também, até saída política, para não poder, portanto, devolver, por exemplo, função e até alguma dignidade que o Supremo Tribunal de Justiça deve ter no nosso sistema. Calque saída. Ok. Bom, naquilo, só um pequeno reparo que me se fazia, porque o Presidente da República aqui fala e tem a solução. Pensa e referia à ANP, à Assembleia, para ver a questão, a imbróglio que tem. Naquele caso, pensa que o Turguinho Civil que a solução que ir dissolver o Parlamento. No caso do Supremo Tribunal de Justiça, pensa que uma lei é um bocadinho mais complexo, porque se prerrogativa, se ação, e que é tão direto, suma aqui por ser no caso da ANP. Pensa como o Dr. Cabi, que o Dr. Quintino explica direito também, como existem procedimentos que ali pode acionar, né? Para poder, de facto, de algum modo, tentar penalizar aqui tal juízes que, pronto, que na sua opinião é prevaricar ou é denegrir a imagem de essa instituição. Mas lá está, na batina aqui mesmo a questão de como mesmo se ainda pensa fazê-lo, e que ali de anunciar de que forma, até porque aí para assim grandes elementos, né? Pelo menos já apresenta nenhum elemento aqui na papel. Portanto, e alarma a população, que logo contraditório com o que se missão enquanto Presidente da República, e se plasmado na Constituição até, ele garante de estabilidade. E que por de forma alguma, basta fazer declarações polémicas, tem dados que não sustentam, que na fala, ou pelo menos sim apresenta aqui dados, né? Alarma a população sobre isso. Na caso do Supremo, e que na fala, e por de facto, de algum modo, tenta usar-se uma estrutura de influência, nomeadamente através do Ministério Público, né? Que assuma que não se e essa também é outra questão que se tiver discutido no programa ou não, mas acho bem pertinente, que a questão de nomeação do Procurador-Geral da República para Presidente, não é? Que também acaba para ser passa a expressão, e tem acaba para ser um cão de caça do Presidente da República, né? Mas que é uma questão que previne discutir o mais adiante. Sim. Mas, de facto, um mecanismo que o Presidente tem à sua disposição para alguma forma tenta mexer com a justiça. Mas nunca de forma como aqui fazia, proferindo declarações tipo. Muito bem. Obrigado, Diego. Doutor, portanto, o que eu referi, dentro de saídas, a hora que nós estamos a referir as questões e problemas que tem na Supremo Tribunal de Justiça. Doutor Cabi, liga o microfone. Ou não, doutor? Microfone. Muito bem. Portanto, esse único mecanismo que eu referi há bocadinho,
na situação que nós estamos no momento em que e tem percepção clara como a política está dentro do Supremo Tribunal de Justiça e o único mecanismo que nós temos neste momento para resolver a questão do Supremo Tribunal, segundo denúncias do presidente, e situação de impasse que o Supremo está nele, e essa questão do uso da magistratura do Conselho Superior de Conselho Superior de Magistratura Judicial, exatamente esse que, portanto, denominação correta, esse mecanismo único que existe no nosso sistema para poder, portanto, ultrapassar qualquer dimensão, por exemplo, que não olha, do Tribunal neste momento que está tem a capacidade de decidir, embora pronto é legal como a papel de Estado, circunstâncias de Estado de emergência, na conseguir questão do contencioso eleitoral só hora que a situação ultrapassada. Mas olhando para essa situação política e para essa questão de denúncia, por exemplo, de corrupção que tem, e só o mecanismo do Conselho Superior que existe para poder lidar com a situação do Supremo? Não. É que só que lá não tem inspeção geral, inspeção que está funcionando na Guiné-Bissau. Havia de cometer uma coisa a priori juízes e que responsáveis para ser decisão a partida. Juízes que estão sendo responsabilizados para decisões que tomam agora. Se tem um erro judicial flagrante e tem que ser apurado a veracidade material junto do Conselho Superior de Magistratura. Mas qual que é o problema? O presidente do Supremo Tribunal, ele por inerência, e o próprio presidente do Conselho Superior de Magistratura. Agora, se um juiz não entender de como e tem dois pesos e tem duas medidas que foi imparcial na interpretar e aplica a lei, então, e tem que ter prova, ora que nós não avança que essa denúncia para o Conselho Superior de Magistratura, para abrir o inquérito, para depois ir avançado com o processo disciplinar, se assim entender. Que é outra coisa. Agora, e tem outra possibilidade que nós estamos a falar, tem que organizar poder político e central e governo. E governo que tem ministro de Justiça. Governo pode chamar para ele, mas em articulação com a Assembleia, com o Presidente da República, esse poder. O governo é que tem competência como alguém que é executivo de chamar para ele esse poder e desmantelar e fazer uma reforma em consonância com que é como se fala, governo, ora que chama para ele e fazer um projeto de lei para dissolver o Supremo Tribunal de Justiça. Com certeza. E criar um novo... Exatamente. E não fazer uma proposta para ele entender como e se organizar, somos alguém que está organizando o poder central, entender como e tem necessidade, porque para fazer reforma é o próprio governo. O governo entender como e necessário acabar com essa corrupção para ser feita uma reforma profunda, entende? Para não, porque o problema que está ali é de estruturação. E tem que ter, doutor, rigor. E tem que ter controle no aparelho administrativo. Mas se não tem uma boa... Para não fazer para ver a sigma, se não conseguir pelo tempo, essa questão que nós fala de avoca, para o governo avoca, por exemplo, com certeza, competência, não é? Que eu vou estar falando na direita, avoca de um aparelho, não é? E termo correto. Exatamente. E fazível, doutor, olhando para o contexto do Parlamento, muito rapidamente, doutor, para o contexto do Parlamento, para a questão de propriamente posições de partidos, propriamente no contexto do Covid, onde é que nós estamos em estado de emergência, ou que não levantar, por exemplo, não falar como é ter a solução para esses juízes. E fazível é proposta, é leitura. Neste momento nós estamos na iminência de, por exemplo, o Parlamento dissolvido. Com certeza. Num cenário de Parlamento dissolvido, ou ICA dissolvido, como é que é assim fazível? Doutor, o governo suma alguém que tem competência, não se tem ainda essa guerra, mas que a competência do Presidente da República. O Presidente da República tem competência de promulgar, de falar sim, decreto parlamentar, ou e falar não, e pode promulgar, e pode vetar.
E de facto que o presidente Camero Notário, ele está participando também na tomada dessa decisão. Só que se o governo entender como e de chama para si que é necessário, eles não têm que ser muito sinceros, me escrever várias vezes, e necessário, mas não tem que seguir procedimentos legais de chamar esse poder para não fazer uma reforma profunda, o parlamento deve colaborar, porque para Guiné-Bissau e anda doutor, por não para ter que a gente não falar rapto, detenção, justiça privada, Não na bimbaila, não na bimbaila, gosto. não, cara toca lá. Me só mostrar a necessidade de reforma no aparelho de justiça. Porque é tudo que não acontece na Guiné-Bissau e para via de como a justiça está corrompida. Mas se tem uma reforma profunda, a mim, e que só reforma que eu defendi também. Defendi uma auditoria externa. Se não quer conseguir fazer uma reforma, não fazer uma auditoria externa para não tentar combater a corrupção na magistratura judicial e magistratura do Ministério Público. Como se fala de alguma coisa? Muito, doutor, na 5 segundos é a auditoria externa, que como se fala aquela, para chamar especialistas externos para mim? É, aquela que me tipo, não bem do que gente que está na dos magistratura, que é que não passa. Doutor, para recordar uma questão, por exemplo, não lembro assassinato de Nino Vieira, onde que pediram colaboração de manga de Estados, incluindo os Estados Unidos, e fazer investigação e acabar. Enquanto jurista, eu tenho conhecimento que esse processo está lá e de outros que fazem uma investigação pensa que manga de Guiné se concorda como exemplar, não é? E era passou a acusar com a ajuda de peritos internacionais e que avança. Mas não esperar que esta solução por estar na mesa. Quintino, homem que tem dimensão política, soluções a nível político. Quintino, é questão do Supremo Tribunal de Justiça. Cabe uma solução jurídica onde que o governo, em articulação com a ANP, podia avocar competência de, por exemplo, dissolver, não é? Dissolver Supremo Tribunal de Justiça para criar ou fazer a reforma que deve fazer para poder dar, imprimir nova energia dentro do Supremo. A nível político, qualquer solução ou até que está vislumbrado que o presidente está a referir e que o presidente de Cumbaya lá ou e outro cenário. Suma cantara tá papia comunidade política está na ouvir, sim. Sim, não ouviu. Sim. Comunidade política. Sim. Comunidade política constituída e mais tarde é que depois é constituir outras instituições que hoje um dia separação de poder, depois só mais tarde que bem tem separação de poder. E poder executivo que está na mão de quem não governa e poder legislativo está banana Simão, mas manga de viagem para quem está na governa caseiro, o juiz em causa própria, ao mesmo tempo legislador, porque ele não vai beneficiar dessa cabeça e a partir daquela gente entende de como não. Aqueles que estão na governa cá por bater decidir tudo, é decidir fazer separação. Se uma faz lei, o cá por ser quem não fazer justiça. Se uma faz justiça, o cá ir fazer lei. Se uma faz justiça, ao mesmo tempo também o cá por ser o governador. Se a boa legislador, o cá por ser o governador. E criar a condição. Criar a condição exatamente para que tenha juiz em causa própria. Mas não quero ir discutir uma coisa. Numa comunidade política, o único poder permanente que tem é Força Armada, que Força Armada tem. Porque se você acabar com aquele Força Armada, é muito fácil acabar com aquele país ou um exal. E alguém pode falar que tem um país que tem na Força Armada, sim. Mas o Estado que tem na Força Armada, se você acabar com aquele Força Armada, se você pode acabar com qualquer instituição que existe na Guiné. Ou por inexar aquele Estado. O que põe chamar essa atenção é de que cabe papel uma coisa não tem e 4 órgãos de soberania na Guiné, mas tem hierarquia. A presidência da República é um órgão político que está naquele cola, que está representando politicamente a nível exterior e internamente também ao mesmo tempo. E se o poder judicial é o grande problema que não tem na Guiné, se cá por resolvido a nível executivo... Mas está considerando um grande problema? Sim, tá bom. O maior problema que não tem, né? Não, é só porque se não faz reforma, é só reforma de justiça, mas não pode discutir uma coisa. Vai ter reconciliação num país onde que cometer tantos crimes
justiça tem que funcionar. Porque aí que basta alguém criar um órgão de como não ele e para reconciliar gente. Suma aqui criado, não sei quem que liderar até recentemente e que bem acabou de fazer, Padre Domingos da Fonseca. Sim. Que ele minha acha como que gabinete que quer produzir nada, praticamente é dar dinheiro que é gastar nas viagens, mas nada quer fazer, porque não tem justiça que tem, reconciliação que tem. Atenção, para fazer uma correção ali, a minha companhia, e portanto é Maquilo pode acompanhar de perto, mas nenhum guinense aquele gabinete quer reconciliar. Não tem que ser, sim, não tem que ser claro, porque a boa hora quando vai reconciliar, que gente tem, alguém que comete crime tem que reconhecer, mas perante justiça. Deixa só para clarificar o ponto. Este processo estava dividido em duas fases. E era a primeira fase, que era a fase de diagnóstico do obediente, de produzir, portanto, não pude falar, um relatório sobre o diagnóstico fazido. Depois, a segunda fase era para, portanto, aquilo trabalho fazer cantando. Não tem que ser claro para a questão do nosso país. Quem tem a responsabilidade na Guiné é que está produzir nada praticamente. A intenção de ir para não desvalorizar trabalho fazido. A questão de intenções é outra coisa. O relatório está disponível na internet. Relatório por si sem vontade política, nada que a Chica de fazer. Claro. Sem justiça não funciona, nada que a Chica de ser na Guiné. E por isso que está na própria. Se contra a comunidade política constituir um poder judicial para dirimir diferentes, para cada quem quer ser juiz em causa própria. Em caso que ele poder que está na funciona, e pode dissolver. Quem que pode dissolver? E por dissolver isso que cabe tentar explicar. Mas se tem colaboração entre instituições que podem fazer trabalho e cabe um poder central que tem que dar uma manchadada final naquele poder. Qual poder central que você não define? Então, o Presidente da República pode dissolver. Aquilo é política que não está nada. Aquilo é política que não está nada. Não copiar a questão de estado de necessidade. Questão de estado de necessidade está levando para manga de coisa. Até necessidade, no campo, está acabando de vir substituir praticamente normas jurídicas. Se contra o poder judicial, não apoia. Gente não faz justiça que se chama na Guiné porque acredita naquele poder judicial. Então, alguém tem que pôr fim àquele poder judicial. Para ir reformado e instituir novamente. Mas politicamente é possível e que significa de como no país não acaba para ver aquilo. É possível. Okay. Muito bem, mas na 5 segundos, contexto que nós estamos ali, Guiné-Bissau, contexto que não é quadros, sistema judicial que não tem, se dissolvido, não tem quadros novos, não tem gente não tem suficiente para criar um novo sistema. Não, minha irmã, e tem coisa que a gente tem que perceber. A hora que se dissolve o parlamento, o que está fazendo? Manga daquele gente que elegeu como deputado, está tornando recandidata mais para a lista de partidos que futuramente a poder pertencer. E que significa como? É que ele gente estuda não mandar embora, não. Okay. É preciso a gente pensar as coisas direitas. Não na campo político, a solução tem para essa. Se tem judicialmente para a gente colaborar, conforme cabe tentar explicar politicamente, ela tem que ser. Tem que ser, porque não pode ficar preso mas é tão visão como a solução de poder judicial. Agora, um país com o Presidente da República matar na sua residência um seu Estado-Maior, para além de manga de outros cidadãos, deputados, nunca se quer que matar até a osso. Ninguém quer responsabilizar, mas naquele visão, a gente se vê para quem que colabora, para quem que mandante, para quem que quem. E não tem um poder judicial próprio e Supremo Tribunal que nunca chega de desempenhar esse papel nessa matéria. Muito bem, Quintino. Pensa que este tema, se uma presidente e tem solução. Se a nós guineenses não merece para receber salário sem produzir, não tem um parlamento que está produzindo nada na que está receber, não tem poder judicial, ou seja, Supremo Tribunal que está fazendo nada praticamente. Não lembra. Há um ano atrás, e tempo, puxa entre Ministério Público e Supremo Tribunal. Não responsabiliza outra. Não, a voz que manda acabar com tal processo, não, e a voz que tenta. Então, aquilo que não está na vida. Quem pensa que é tema, suma e tem intenções de
que Doutor está em cima Matilde, de... só com Sim, isso. muito rapidamente, vou fazer considerar para não ficar tema, Nesse para não ir para o tema, segundo tema. e para Sim. falar com a mim também acha que uma forma de escolha de magistratura judicial que Diego Papier, com forma também de nomeação do procurador-geral, para ir pensado na futura revisão constitucional. Que na canção é forma de modelo de nomeação desses agentes. Não pensar seriamente na próxima revisão constitucional que tenha que está na pensado por não de formas de nomeação de juízes e limite de mandato. Muito bem, muito bem. Diego, tem alguma consideração? Se não, para não avançar para o segundo tema. Por acaso não tem, mas, e tem mais a ver com a última intervenção de Quintino. Me percebi a ideia de tentar arranjar uma solução política para o problema, mas a mim ainda tenta sempre descobrir a questão e contextualizá-la, de acordo com o momento que nós não vive também. E o facto é que nós não temos um presidente que frequentemente nas comunicações fica a falar que a Guiné-Bissau tem apenas um chefe. E a mim que não preocupa é que isso contra, ok, se não pensa nesse tipo de via, não é? De presidente empoderado contra o dissolver parlamento, portanto, Supremo Tribunal de Justiça e de ser legítimo e tudo mais, se não cara bem cria uma crise, se uma que teve na 2003, que bem acaba de forma como a que não olha como é que acaba, né? E depois outro aspecto também, que tem a ver com o facto de como, quer dizer, a partir do momento que não na presidente, não é? Um presidente que só decide e está falando como pronto, ele é chefe, ele é o único chefe na Guiné-Bissau, apesar de não sei como é que é, porque não tem um sistema de governo semipresidencialista, não é? Exato. As características e precisamente mitigação do poder, portanto, desconcentração do poder numa única figura. Mas que tenha esse tipo de pensamento, né? Se não bem está a apontar esse tipo de solução, a mim que se até aquele ponto que essa por mim desemboca num outro tipo de caminho, que depois poderia ser um bocadinho mais difícil de não retornar. Portanto, Você está a referir como de generar nosso sistema de generar um bocadinho para um modelo de centralização do poder, não é? Exato. Aquilo que está chamado modernamente de ditadura, aquilo a como se refere. Tendencialmente, acho que aquilo que não tem que acontecer porque não sei, não há sinais. Não sei, não há sinais de parte do regime próprio. Mas se não me passa uma mensagem também de como a própria população ainda passa sinais de como de facto existe determinados caminhos, que não seria como caminhos de liderança muscular e coisa tudo, a mim que se vê até que ao ponto que esse cara para encorajar comportamentos cada vez mais, portanto, naquele sentido também, ditatoriais, autoritários, absolutistas, e a mim, pelo menos, que é que havia. Eu acho que aquele é o melhor caminho para Guiné. Muito bem, muito bem. Obrigado, Diego. Então, só uma boa na toca na questão de... aliás, não cabia a Floraba essa questão, não vai para o nosso segundo tema aqui, caso não seja no dia. Ouvinte, isso não permite na semana passada. Eu ouvi no último tema e quase que tentação de tudo painelistas para comentar a questão, mas no tempo acabou já, não permite que uma não dizer. A minha ouça pensa que nós tudo interesse desse tema é que não propriamente não repetir tudo coisas que falaram. Não comecei a que Quintino. Esse caso, no Kiko não tem conhecimento de como Marciano Indi raptado para agentes de segurança, onde que houve, por exemplo, depois a nível de mobilização popular para a zona de Al Safin, e que denuncia propriamente também desse partido através de Batista Té e de propriamente sociedade civil, Liga, portanto, o caso que é que não sabia como é, e portanto, raptado, espancado, e só libertado graças à intervenção do presidente da ANP e também não tem aqui que noticiário como e levado até o Ministério do Interior. Minha pergunta para você, se, por exemplo, o Batista tem feito denúncia à comunidade internacional, nomeadamente através de CDAO, por além daquilo que estamos aqui referindo como um deputado tem imunidade parlamentar que está permitido para ir detido, nem para perseguido para as opiniões políticas. Como acompanha a posição, por exemplo, de partidos
Nós, como a PAIC, por exemplo, pediu uma comissão de inquérito na ANP para poder apurar circunstâncias, mas até neste momento, ainda vai a terceira semana que essa questão acontecer, não tem nenhum parlamento, não tem nenhum tipo de reação de criação dessa comissão de inquérito, a parte do Ministério Público, nem pronunciamento não tem, calque, portanto, boa leitura sobre tudo esses atores que é importante naquilo que nós estamos a falar, de ajuda para o Estado de Direito funcionar. Sim, aquilo. Sim. Boa minha questão? Sim. Me parece uma boa questão, porque nós teve uma intervenção sobre o caso ali, mas na semana passada não acabou de tocar temas, se calhar aquela que foi tema, dizer mais hoje, para não tentar especificar um bocadinho sobre o tema. Primeira coisa que não tem que observar, naquela circunstância que aquele acontecimento acontece. Um dia antes, não acompanhar e o próprio deputado convidado naquele programa de Cherno, na qual e para certas coisas que... Certas coisas que eu comecei a falar? Que é certas coisas? Não, e é porque não... Aquela que manda pouco, já não para falar como o Presidente da República jamais queria usar aquele tipo de linguagem de chamar outro de bandidos, enquanto que a nós, há pouco tempo atrás, alguém tenta fazer comparação no que toca a questão de como e se contra mão e por ali que lá e ao mesmo tempo que ela está a reconhecer como Presidente da República. E agora que está a falar como alguém que é Presidente da República que toma posse e se dão outras partes que a mesma população a chamar de Presidente, está apoia em causa essa figura. Onde em causa essa figura... Mas é suficiente para um deputado... Tá bom, embora não tenha ainda, não tenha conhecimento de contornos. E tudo depende de manga de coisas que não vive durante o tempo todo. E eu não sei, na Guiné, grupos que apoiam... Mas respondendo a minha pergunta, grupos que apoiam Mbana têm essa posição que está na posição. Aqueles que apoiam Joaquim têm essa posição que está na posição. E está levado para não só não está sair de campo político, manga de bias, não vai para campo privado, que ela está bem originando outro tipo de problema. Mas, suma que me explica, há bem pouco tempo, uma semana atrás, é de que e tem que ter um processo formal. Se a gente entende como o Presidente da República, se imagem está na porta em causa, e tem um programa, e tem que ter um processo formal para tal. Mas, segundo a informação que nós outros não temos, e houve uma tentativa para parte da Assembleia, por isso muda esse papel. Quer dizer, a Assembleia não é no seu todo, mas comissão permanente, que não sabe como e não funciona. Estado de emergência, comissão permanente tem que funcionar. Claro. Mas o problema é que nós estamos vivendo num país onde que instituições cada colocam. Mas, aquilo é cada direito. A ninguém para tentar fazer justiça daquela forma. Mas que uma fala de tentativa, o que é que tentaram fazer na Assembleia? Houve tentativa. E houve chamada de atenção para a Comissão Permanente, através do Presidente, próprio que é o Presidente da Assembleia, por fazer ponte para deputado, por vai ouvir para a segurança do Estado. Mas que parece que aquela tentativa houve uma frustração, portanto, e que surtiu foi. Sendo assim, a gente entende que como aí cabe eles fazer trabalho, mas que é um trabalho que cada dia fazer. Que fazer agora. Como agora que eu botei Júlio, então a minha pergunta, voltando para a minha pergunta. A posição, por exemplo, do partido acha como aí, portanto, foi só que questão de mais não? Não, a minha chega na questão do partido mais e tem mais. A mim, cada aquele gente que entender como justo de Mbana aprender hoje que nesse momento na Guiné é rápido, porque é estudo linguagem política que a gente tem estado na USA. Se não lembra, durante o tempo depois de eleições do dia 29 de março, e tem tipo de linguagem que está a usar, que tipo de linguagem está a repetir durante um mês ou mais de um mês. Se acontecer uma outra coisa, e mesmo a gente está arranjando um tipo de linguagem que está a usar, a gente está a repetir durante vários tempos. Não falar de como o presidente autoproclamado, tem outra gente que continua a chamar. Se eu contar alguém para ver que se explica. Porque não, o presidente da República chamar e chamar.
e fazer passação de aquele outro presidente. E tem fotos. Se houve um golpe de Estado, não seria contra o presidente João. E que houve. E o governo é demitido. Mas na Guiné, e tem forma como que hora que o governo é demitido, primeira coisa que dá para preservar as instituições de Estado. A gente está mandando para fazer segurança lá. Pai que tem saída, nós estamos num país que Guiné, manga de viagem alguém para e desempenhar uma função com o tempo, se demitir de que função é capaz de levar tudo até mesas, ou cadeia, o banco próprio que tem nesse gabinete, o computador. Esta acontece, portanto, e nos últimos tempos na Guiné, agora com o governo demitido, não está reforça segurança nas instituições do Estado, mas Sim, mas o Carlos Bundinha aqui são posições dentro do partido que é com... Esse é o caso. E na parte... normal, por exemplo, antes mesmo de chegar na pergunta, não tem que observar comportamento da ANP e comportamento do próprio Ministério do Interior. Se contra o deputado vai parar no Ministério do Interior, naquela condição que vai parar lá. Porque para a informação que não tem, é a partir de lá que houve contato para o presidente da ANP. De lá que a gente disse, ele vai levar para casa do presidente da ANP. Mas se isso tudo acontece, então, e cabe ao Ministério do Interior, vai explicar para o guineense, naquela circunstância, que um grupo de cidadãos que raptaram, a polícia vai libertar, ou e próprio gente de estar apanhada. E houve desobediência. Assim tinha que explicar para essa. E esse que o presidente da Assembleia, através desse gabinete ou de comissão permanente, tinha que dar um comunicado. Se para condenar, para condenar, para tipo de acabou voltar a repetir. Mas lá também que a casa e próprio deputado tem então que fazer nenhuma conferência de imprensa que a gente pensa para como e não vai fazer. Quem que faz conferência de imprensa? E Batista até um dia depois. Mas antes daquela conferência de imprensa, não presença, que Batista até aquilo aqui não tem que condenar ele. Aquilo que podemos falar na semana passada. Se a MIBA, um dos responsáveis de questão de segurança do Estado na Guiné, Batista tem na pulpa na cadeia, tem na dia que juiz na Obil, e Obil, se... que tem que ser contraditório. Se a você está a falar de uma de formalidade, não é? Está a definir, por exemplo, uma questão de... Licença, concordar pergunta. Se você está a definir, por exemplo, questão de Marciano de raptado e espancado, e que a dívida de certa maneira não está de direito, dívida formalizado, conferência de imprensa, se uma define conferência de imprensa de Batista como é dívida detido, sem um formalismo, e que está sendo contraditório, muito rapidamente para poder dizer. Tá bom, e que na conferência de imprensa, porque na conferência de imprensa Batista vai tentar mostrar no documento. Gente está a interpretar essa palavra, ou é usa, ou é aproveita, que papel, naquele mesmo dia, no sentido ou no campo político. Mas a hora que Batista na lega, na conversa parente de Babiumbo, Babisimita, Banonde, está na fase que está na pura Guiné para uma guerra étnica. Nesse sentido que está na papel. E cai papel dessa conferência de imprensa. E na apanhar vai em flagrante aquele mesmo dia e puro vai na cadeia para juiz ou Belba. Segunda-feira, porque ia acontecer na sexta. Esse que está na papel. Para ir repetir. Imagine, se Nuno Gomes na Bian, parido banana tabanca perto que tabanca em que marchar em de parido. O que não pode pensar na altura? Porque que Batista insinua é de que responsável de porque quem que é autor moral de que aconteceu aquele dia. E Nuno Gomes na Bian. Quem está ouvindo? E que essa conferência de imprensa, e tentar pena politicamente para vir tentar resolver coisas, mas alguém responsável, Suma Batista, até cá, usa aquela palavra que usa aquele dia. Está a empurrar um país para conflito étnico. Ela está fazendo. Portanto, partidos políticos, e para a questão de partidos políticos, só para encapantar, e PSC, que eu não sei, um partido que apoia o engenheiro Domingos Simões Pereira. E Marciano, que outro deputado de APU, apoia
engenheiro Domingos Simões Pereira na segunda volta. É continuar a posicionar naquele mesmo lado. Se acontecer uma coisa daquela de facto, é naturalmente que é mais fácil o PSC vir a treinar para condenar daquilo que outros partidos. Mas para questão de defesa de Estado de Direito, sim, de Estado de Direito, o madem que tinha que fazer, mas a nós que tem uma coisa que não cacibe. Não cacibe, o que acontece de facto é se tem uma insinuação política sobre rapto ou não. Não é para ouvir o próprio Ministério do Interior ou o Parlamento para contar, naquele sentido que aquele homem de gente vai para no Ministério do Interior e depois, posteriormente, na Casa Recipiano. Caso contrário, imagens públicas estão mostrando uma quinta edição. Não está na África, manga, viagem, tem coisas que está fazendo, está pensando como que gosta na olha, que aqui não acontece, mas ainda tem outra coisa profunda. E talvez causa de que aconteceu aquele dia, não cacibe, só na olha, só efeito. Gente por simular aquele rapto, porque não está na data de cumprir, se conta que recomendação na Qatar, ou se diz Qatar, aquele dia, o presidente da República tinha que demitir o governo, o novo governo. E aconteceu aquele caso. Será que não está na política? E por ser que outros partidos... A nós, imagens que chegaram, pensa como factos que o noticiário, e factos que não tem, e imagens que chegaram, e um deputado espancado... A mim chega de papel uma coisa de que, na tempo de Cumbaiala, e tem um aqui na altura... Em causa, mas imagens... Tá bom, na tempo do Cumbaiala, tem alguém só para encavanta, e tem alguém na altura, líder de um partido político que, estando na sala, e dispara pistola, dentro para fora, mas se fala como e houve ataque a essa residência. E hoje a gente tem que chamar para lá e fazer investigação e acabar de perceber como. Não, é tudo insinuação política. E é o próprio cidadão que dispara. Portanto, eu não estou na política, onde que a gente percebe como está na tudo. Aqui não é tudo. Não se vê como esses mecanismos existem. Serviços de informações têm esses mecanismos, mas imagens que chegam no público, ele quando não avalia informação imagens que chegam no público, fotografia que chegam. A mim, é isso que não é. Exatamente. Então, e cabe o cidadão, e cabe o próprio cidadão para fazer uma conferência de imprensa. Porque isso não me está bem. Muito bem. Então, disse Diego, para que não monopoliza debate sobre o partido. Diego, portanto, olhando para a leitura de Quintino, me senti outro elemento, não só nesse caso ali, por exemplo, questão de aquela reação, se Quintino não falei, e era natural a reação de PAICC, nesse caso, mas, por exemplo, olhando para um deputado de nação e num sistema de Estado de Direito, por exemplo, outros partidos, mesmo aqueles que têm assento parlamentar, e que houve uma grande reação, propriamente a nível de deputados de solidariedade, não é? De manifestação pública, e que houve e propriamente reação da comunidade internacional que foi notificada. Batista até vai à CDAO e denuncia a situação, e não houve nem reação formal de CDAO. Qual que é a visão, que eu percebi nessa questão, desse silêncio, quer de partidos, quer propriamente de comunidade internacional, sobre e partidos e até instituições, autoridades, nomeadamente do Presidente da República, Primatura, tudo esse silêncio, incluindo o Ministério Público. Obrigado, Aquilo. A mim pensa como é silêncio que nós está no óbvio, porque a mim, independentemente da coisa de ser um deputado ou não, qualquer cidadão que é raptado e que chega a conhecimento da comunicação social e que tem a mediatização que aqui caso teve, e tem que merecer atenção das autoridades. No mínimo, Ministério da Administração Interna, né, enquanto responsável da segurança do país, e tem que pronunciar alguma coisa. Né? Não é caso um deputado me pensa que mais um agravante que não tem. E aqui que não se olha para parte tanto da Presidência da República, como do Governo, né? Como do Ministério Público, como de, lá está, se não vou falar a CDAO, na minha opinião, está parece um silêncio cúmplice. Para ver aqui. Porque, claro que, e preciso não ter em conta todas as nuances que Quintino menciona na cauda, como no momento que não vive, tudo coisa que acontece e está politizado. Se uma coisa que não favorece um dos polos, e não atacar-lhe logo, para tirar o maior proveito possível dele. Mas agora, e tem coisas incontornáveis. Um deputado da nação foi raptado em plena luz do dia,
ainda por cima. E aparece horas depois com a cabeça toda enfaixada. Governo, que foi capaz de, chefe do governo, que foi capaz de pronunciar nada, ministro do interior, que foi capaz de pronunciar nada, Ministério Público, que pronuncia nada, Presidência da República, que pronuncia nada, próprio Parlamento, que acha que é mais berrante na própria, né? Suma cúfala, em gesto de solidariedade ou alguma coisa que género, mas um silêncio absoluto. O único pronunciamento que não ouvi e foi de parte de Maria Orete Semelho na saída de reunião que teve com o Presidente da ANP e fala como aqui que estão abordados e a resposta do Presidente da ANP foi como esta na concerta uma forma de criar uma comissão investigadora ou alguma coisa daquele género. Mas, quer dizer, não bem para quê? Para 2 semanas que isso acontece. E, no entanto, aliás, se fica compraria a própria semana. E, no entanto, até hoje não houve nenhuma resposta ainda. A mim acha que como essa também leva no próprio, na questionar próprio, segura, mas quem que se assegura na Guiné final? Quem? Essa acha que me pergunta que próprios cidadãos podem fazer. Quem que se assegura? Se um deputado da nação, que tem imunidade e tem uma grande responsabilidade para vir de função e tudo mais, e raptado, nada que a cela, né? Se uma que não costuma estar a falar, que é que na minha acontece isso um banal, um joquinho, um manel raptado? Quem que se assegura na Guiné? Se não responsáveis próprios, no momento que é de intervir, que é de falar alguma coisa, é tacala, é que não falar nada. A mim acha que não tem que ser capaz também de ver a questão, para além da questão política. De indignação e criar alguma expectativa como ainda tem algum tipo de justiça e situação não por cobro e acaba para cair no esquecimento. Por exemplo, lá no nosso nessa questão de esse também para ouvir nesse sentido, na questão de Marciano não teve aquela mesma questão de polarização, por exemplo, que o Quintino não falou ali, para exercer reação e foi natural porque ele de tal linha política, que ele buscaria dizer porque de tal linha política. Não está com o risco de banalizar tudo nesse mero questão de banalização, essa mero questão de polarização política, porque se uma ideia falando, não está posicionar, deixa estar, sinala na posicionar. Exatamente aquilo que o ministro falou aquilo. A mim acha como nós dirigentes tem que ser capazes de ouvir para além de questões partidárias, para além de questões políticas, e vir a um cidadão, com o agravante de ser um deputado da nação. Esse acha como não tem que ser capazes de ouvir que para ir da ala A ou ala B ou ala C. Não tem que ouvir como, ok, hoje aconteceu com o Marciano Indi, que é deputado da PU, que está na apoio PGC. Amanhã poderia acontecer com alguém da bancada do PRS ou do MADEM. Portanto, questão que está ali, e como se não queria precedente, ela ia fazer com o Marciano nada que ela não queria um precedente. Amanhã, ainda vai ser muito perigoso. É como não acha como não político, você tem que ser capaz de ouvir para panorama geral e perceber como é que tem que ficar na coisa de lado a lado. É um ato condenável e tem que de facto criar uma responsabilização para quem que fazer e tem que apurar veracidade de factos para depois e ter uma penalização efetiva. Se Guiné está até ao assuma que está exatamente para ver impunidade, para ver provavelmente mandantes dessa coisa é ter essa segurança de como nada cá no Chelsea. Para ver aquilo que provavelmente é fazê-lo. Diego, muito rapidamente para poder se cabe, mas, por exemplo, o cálculo eleitoral faz também de silêncio de propriamente vítima, até nesse momento. Não tem nenhum tipo de... Se autoridades que explica o que é que aconteceu, por exemplo, quem que é propriamente vítima, e sobretudo um deputado, até nesse momento ali não tem nenhuma conferência de imprensa, uma explicação para propriamente quem que é vítima falando bom. E veicular manga de coisas, mas a mim, esse que aconteceu. O que é que tu acha que podia... O que está na base disso? Daquilo, a mim acha como, de facto, e no mínimo estranho, até hoje, né? Envolvidas 2 semanas de incidente, até hoje, vítima, sendo político, sendo deputado, e para marcar a própria posição, até hoje, e que foi capaz de dar uma conferência de imprensa, nos explica o que é que passa de facto. É muito estranho, de facto. Agora, se não me vai entrar em motivos, lá já me pensa não me entrar em campo de especulação, mas se não permite uma parte, mesmo entrar aqui em campo de especulação. A mim acha como quem que sofre uma experiência, suma que Marciano Indi sofre, naturalmente que nem momento iria se sentir mirado. Porque aqui que mais não veiculado, não que se visse, pronto, lá está, não que se visse de facto e corresponder, mas aqui se não veiculado, e do como, ok, aliás, não pensei para piar-lhe próprio há bocado.
Ele dão tanto uma entrevista, né, e vai programa de Tierno Balde, da equipa que algumas coisas que entendido como ataque ao Presidente da República. Ok. Dias depois, e está acontecendo isso que aconteceu. O Presidente da República, tudo que vinha público, está falando como é que quem insultar, ele que assume o Presidente Jomav, quem insultar, ele acontece com isso. Ok. Então, essa é uma mensagem, se calhar, que não tenta passar o Sinecão. Então, a minha questão ali, e mais no sentido de tentar perceber mesmo, né? Porque ali, não pensa como é, existe uma ligação. Se não vai para entrar na campo de especulação, existe uma ligação. Marciano Indi, e usa assim liberdade de expressão, para papel que entende como é, e tem que papel. Se fazê-lo na pera nos adequados ou não, tendo em conta a figura que não é referida a ela, pensa como aquela é outra questão e discutível. Mas agora, facto ir como logo a seguir aquilo, e aconteceu isso que aconteceu. Então, será que gosto, e que essa também com receio de se vir a público, para mim tentar explicar o que é que passa aquela, e por mim sofrer consequências ainda mais graves do que aquilo? Será que Ica sofre um tipo de intimidação naquele momento que raptar e tudo mais, que não é momento de estar em nível mesmo da partida? Esse tudo se me fala e na campo de especulação. Na sala fica de... E questões que não fica na ar, obviamente, que sempre ilegítimo nessas alturas, não é? Doutor Gabi, liga o microfone, doutor. Não, moro. Está falando Suma Guindino. Basta ali, exatamente. Basta ali a imagem, como por falar. Aos Diego, que está na vossa provocação. Se Ibrahim está ali, que lá. Boca manso. Doutor, dentro daquilo que Diego estava a falar, como pode esse caso, sobretudo o silêncio do Ministério Público, e houve, por exemplo, expectativas que é criada assim que o novo Procurador-Geral da República nomeado, e propriamente ele, nesse discurso de tomada de posse, e propriamente ele lança a expectativa de que dá como 90 dias, para uma manga de gente que está ligado a crime de corrupção, portanto, deve fazer diligências para poder, portanto, entregar bens de Estado que tem, né? E acontecer situação com um deputado, não é? E uma questão pública e mediática, por além de não ter nenhuma reação por parte de propriamente ANP, uma reação mais musculada em termos de pressão política de partidos, como também não ter ainda nenhum tipo de abertura de um inquérito por parte do Ministério Público para poder apurar realmente o que é que aconteceu. O que é que está a explicar, doutor? Mais um dia não fala boa noite, doutor. Sobre essa questão, e que nós não estamos a falar choque entre liberdade de expressão, de um lado, dignidade de vida humana, de que entra honra, bom nome, imagem, difamação. E está apontado se liberdade de expressão e poder esmagar princípio de dignidade de vida humana. Essa é a primeira questão. E outra questão é de imunidade parlamentar versus detenção e ou sequestro. Terceira questão. E naquela circunstância ia acontecer. E quarta questão, não tem nenhum termo que não está a falar, não julgar, não ouvir dizer. E ora cá nós não temos tudo, provas sólidas, não tem acesso a auto, salvo o caso de próprios segredos de justiça. Não começar para responder uma pergunta. O Ministério Público suma titular da ação penal que tem esse auxiliar que polícia. Que te ajudar
para ele poder fiscalizar o comportamento de todos nós cidadãos. Que cedo de comando, a nós tudo não está de base de lei. E não comportamentos e tem que estar conforme a lei. Quer pessoa singular, quer pessoa coletiva. Não tem um Estado a definir interesse, integridade física de cada um de nós inviolável. Feita a consideração, Mister falou como o Ministério Público divide, na altura, enviou um comunicado, órgão de comunicação social, para informar o povo de Guiné-Bissau se abrir ou não inquérito para apurar verdade material. Para informar o povo de Guiné-Bissau. Primeiro, porque o papel do Ministério Público é informar sobre a abertura de inquérito. E se o Ministério Público quer informar o povo de Guiné-Bissau de como ia abrir ou não o inquérito, e está ficando a dividir informação que, nesse caso, é obrigatória a da povo de Guiné-Bissau e não facultativa. O governo também é obrigado, na pessoa do primeiro-ministro, vir ao público e informar o povo de Guiné-Bissau sobre aquilo que política não jurídica. Pelo menos para informar como titular da ação penal para via de separação do poder, é abrir inquérito ou é na diligência no sentido da pura verdade material também e que tem. Não colhe também nenhuma nota por parte da Assembleia Nacional Popular na condenar esse ato que aconteceu. E do outro lado, e falar de criado uma comissão da Assembleia para poder fiscalizar politicamente o que aconteceu, para a Assembleia ter competência de fiscalizar comportamento do próprio Executivo através de polícia. Também e tem uma omissão de prática de ato para tudo os órgãos. Mas é uma missão assim, tão, segundo a Bona permitir um termo, tão linear de todas as instituições que eu invoca. E como pude falar, e que é estranho, sobretudo as questões que, por exemplo, até mexi quem invocar, por exemplo, no manga de bias no programa não está a referir, posso botar a referir enquanto painelistas, por exemplo, aquele que é competência de Presidente da República, e acaba a altura para ter uma intervenção de chamar, não por falar, voz de razão, voz conciliador, por exemplo, ou do Primeiro-Ministro, sobretudo do Presidente da República, de tentar apoiar a água, de chamar de atenção como a questão de unidade nacional e inegociável, e que não percebi questão de tentar chamar no nosso tudo. Também, e para falar como e houve também silêncio por parte do primeiro magistrado da nação, com certeza absoluta, como garante da própria unidade, defensor da Constituição da República, também como próprio moderador, e de Bimba a própria rebalta, apesar de ter que jurídica e que política. Politicamente, os órgãos têm um dever, uma obrigação na minha maneira de olhar, de informar o povo de Guiné-Bissau e deixar a situação jurídica, que de César da César, que de Deus da Deus, e deixar que matéria que jurídica, técnico-jurídica, para o próprio Ministério Público e polícias para clarificar, ora quero recolher indícios bastante de que acontece, como, porquê e aonde. Mas, para um bocado de questão técnico-jurídica,
Muito rapidamente, doutor. sobre Não essa seja mesmo. situação que é muito pertinente. Primeiro, a liberdade de expressão é absoluta. A mim acompanhar nenhum direito fundamental e absoluto e tem limite, tem baliza. Que está balizado o próprio princípio de dignidade de vida humana. Ele que pode, em todo caso, afastar ou derrubar o princípio de dignidade de vida humana, porque ela está o primeiro. Mas o que está acontecendo? E está acontecendo como e que não começa no início do tour. É necessário, mais um bias, não fazer uma reforma. Para mim, Mas antes de não vai questão de reforma, quando fala, só quando fala questão de. E tem um questão Kana de ganha clarificar e tempo. pensar para não ouvintes. Kana ganha Não, tempo. o que So questão ka de di siyang explica ko sa liberdade de sarili. expressão. Não, doutor ministro, parece questão de pouco clarificar. Mas eu acho que na questão, por exemplo, do deputado, que na Estado de Direito e tem imunidade parlamentar e que na âmbito de exercício de político, não olha em outros contextos democráticos, embora cana fazer para não realidade, mas nós não temos uma Constituição, não falamos de Estado de Direito, de que primeiros ministros está chamado nomes na Parlamento, e portanto está fazendo aquele processo formais e que está vindo nada, outros está a ganhar. Eu acho que uma declaração que pode de Marciano e tem alguma coisa aqui ultrajante em relação à pessoa do presidente que justifica, por exemplo, situações que acontecem? A mim, pessoalmente, homem de fora, não homem de dentro, acompanhar discurso de deputado, se entrevista na canal Voz de Diáspora, ministrado para Ilustre Cherno. Qual que é a minha conclusão? Para mim, entendi como é bastante que o Marciano de papia, para mim, se a mim colocado no lugar de procurador, sorteado, na papel. Mas que tem indícios que é suficiente para. Sim, a mim entendi como, apesar de, e houve, e que tem, e falta um bocadinho de emoção, toma conta um bocadinho de no deputado, e houve um exagero por parte de no deputado, na parte que vim falar com a presidente da República, sim, a mim para um poliquel, se não contra, para mim uma coisa fúteis. Mas esse que entra tudo na âmbito de diálogo político ou de combate político apenas? Não. O que podia enquadrar nesse? Sim, cada vez ganha tempo. Então, força. Me se explica de uma coisa para a gente perceber. Muito rapidamente, doutor. Tem um minuto para não qualificar a última ronda. Não gana para tocar isso para dizer não gana para tocar o último tema para ver a outra. Não consegui explicar a gente, mas era necessário para a gente poder perceber. Força. Como é que é necessário não estar sensível, a gente como é que a lei atua para a gente para fazer justiça que se chama quer governo, quer polícia, quem quer que fosse. Liberdade de expressão, suma que na explicar. Ok. Deputado se entende como ia atropelar outro bem, ou seja, ia atropelar outro direito, que cedo e viola o princípio de dignidade da vida humana, entende como tem crime na sua comunicação e tem procedimento. Para não tem três tipos de natureza de crime. Antes de lançar a mão a qualquer tipo de detenção, na flagrante ou fora de flagrante delito, tem que tomar muito cuidado para poder decidir qual tipo de natureza, que comportamento ou que omissão e qual tipo de natureza de crime que está constituindo. Difamação, injúria. Ora, quando nós falamos desses tipos de crime, não tem que se ver como é crime de natureza mista.
Hora que ser do crime de natureza mista, sendo semi-público ou particular, Ministério Público e que tem a priori impulso processual ou polícia judiciária para avançar para qualquer ato de detenção. Só pede... Portanto, resumindo o que eu comecei a falar, mas é de iniciativa de quem que lesado, quem que de vítima. presidente que tem legitimidade. Quem que deve de queixa? Presidente da República se entende como e ofendido por comunicação de deputado e tem seu gabinete jurídico. E que presidente que na liga, presidente da ANP. E que gabinete que na liga, como não precisava ter tempo. Que na liga... Doutor, não canto tempo muito rapidamente mesmo, 1 minuto só. Mas o que, doutor, e tema que a gente precisa... Sim, simplificar. E tema que o permitir, mas a gente perceber. Mas se não perceber, não continua a ter comitês, não continua a ter... Sim, na boa parte, simplificar, para mim não canto tempo, doutor. Mas não canto tocou outro tempo, para explicar... Sim, presidente que deve ligar, se chefe de gabinete que deve ligar... Permitir só, doutor, porque se o Roban tempo, a gente não conseguindo perceber. Se o presidente se sentiu ofendido e tem esse gabinete jurídico, através desse gabinete jurídico, e poder dar uma instrução a esse gabinete jurídico para que eles apresentem uma queixa, uma denúncia junto do Ministério Público, para o Ministério Público avaliar se de facto e tem indício suficiente na comunicação de deputado ou não. Se o presidente que fazesse nesse tipo de crime que verificar na comunicação, ninguém que pode fazer. Polícia que tem legitimidade. Ministério Público que tem legitimidade de prender que alguém para ver crime de natureza pública. Agora, se o presidente ia agir dessa maneira e polícias vai para fazer notificação pessoal, não tem notificação presencial, polícias entendem como o presidente cumpre essa formalidade, vai para notificar deputado de nação. Um curso é notificar, outro curso é ouvir. É notificar para vir ouvir. O que está colocando? Deputado tem imunidade parlamentar. Se naquele ato de notificar, lá que o deputado e tira a pistola e ouve desacato, então, naquele caso, próprio polícias está perante flagrante delito por parte do deputado. Naquele caso, e por... Mas é flagrante delito, está sobrepõe a imunidade? Sim. Na flagrante delito, deputado pode detido, que é exceção à regra. Se cada caso de flagrante delito e só para que comunicação, e que pode detido, e que pode ouvir a partida, sim, quem que tem próprio papel que o Ministério Público que tem queixa, e pedir através do presidente da Assembleia, que está legal, e está mandando um processo formal de que não justifica que aquilo cometi e conta tudo que mandei na pedir autorização para o presidente da Assembleia Nacional Popular, para vai para a própria plenária, de que o próprio deputado não vai ouvido junto de comissões para assuntos constitucionais, para ouvido, para depois e pode ser levantado imunidade parlamentar para ouvir junto do Ministério Público. Muito bem. Pensa, doutor, esse estaria claro, essa questão processual que era bem importante, distinguir como há e que qualquer autoridade... E outra coisa, vamos pedir só um papel. Doutor, outra coisa, não tem só 4 minutos para fijar mesmo. Quando diz, porque a OSS não a pedir, não custa bastante tarde, não cana por vir abordar tema de queixa... Não, e tem uma coisa só aqui no papel, dá 1 minuto só. Na CDAO, sim, portanto, e que 1 minuto, doutor, mesmo, 50 segundos. Vamos não, Quintino não falava para parte de Marciano, que é irmão de Marciano, que de facto que é crime de natureza pública, alteração de ordem constitucional ou incitamento a uma guerra civil de facto, que pode ser detido
para ser Mas presente. está previsto no Código Penal? Está previsto no Código Penal e como é uma alteração, é um crime de natureza pública, inadmissível, e deve ser imediatamente detido e presente ao Ministério Público, caso de Guiné, no caso, juiz de instrução criminal, para aplicação de medida de coação. É situação que pode voltar a acontecer. Se não falar de procedimento, não tem que acreditar nos órgãos de Estado único que têm competência para eles é punir aqueles que violam a lei e que a nós nem citar alguém para ir para violência étnica inadmissível e tem que ser o primeiro e último viés. E que pode ser Muito bem. Muito bem. Minha gente, se uma boa cima não está na cura contra tempo, hora beija, não tem para prevista os debater três temas, mas questão técnica pregar no partida, não tem só os 3 minutos para ficar, nada cada aqui um minuto, não começar aqui, Diego, fazer últimas considerações e despedir também, caso isso tem alguma coisa que poderia acrescentar dentro daquilo que falaram, portanto, dentro de 1 minuto, para não dizer, vamos para descansar. Ok. Força, Diego. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de ser com vós e me se fazer então uma breve declaração só em jeito de apanhar o dedo do tema que não aborda. Em relação ao primeiro tema que tem a ver com a última intervenção do presidente Umaro Sissoco Embaló, penso que foi unânime entre painelistas de como esteve mal na forma como aqui dirigia a mensagem à nação. Né? Esteve muito mal naquele aspecto, mas um pensamento importante para nós, não usa veículo, não tem aliás, mas não passa, não irmãos guinenses, mensagem de como e tem certos aspectos que não tem que ser o capaz de pôr de facto de lado questões partidárias ou questões políticas. O presidente Sissoco Embaló e o presidente da nossa guinense, Sinayara, e Guiné-Bissau não fica mal e a nossa não fica mal. Não tem que ser o capaz de escutar. Que história de a mim presidente de tudo, não, a mim chefe de tudo guinense, a mim único chefe na Guiné-Bissau, não tem que ser o capaz de fazer literal aquele tipo de discurso, porque e cá tem lugar na nossa sociedade. Que parte de falar também como a mim ter um cidadão, aqui referir a Aristides Gomes como aquele cidadão. Essa também pensa muito perigoso, porque ninguém, para mais poder que tem dentro do nosso Estado, a boca tem posse sobre um pecador. O que tem um cidadão na posse, o que tem aquilo. Essa até fazendo lembrar que frase célebre de rei Luís XIV, que foi rei de França no século XVII, onde aqui fala como l'état c'est moi, a minha Estado. Nunca por permitir chegar a ponto mesmo. Em relação ao segundo aspecto, que tem a ver com o espancamento do Marciano Indi, me se só disse ali também coisa claro. Independentemente de que papel, de se proferir alguma mensagem imprópria a Presidente da República, existem formas, se uma aliás, o Dr. Cabi fazia um enquadramento jurídico, né, existem formas de abordar. Na nenhuma circunstância, e que pode privar o sua liberdade, e que pode tocar, se não aqui fazer. Na nenhuma circunstância. E bom para nós, irmãos guineenses, que não veicula mensagens de como e foi justificar o que aconteceu, e bom peço fica claro. Esse que pode acontecer com ninguém. Nós ia acontecer com o Marciano, não é justificá-lo. Amanhã, se acontecer com nós, ainda tem que ainda virmos justificá-lo também. Então é bom para não ter nessa mente. Mais uma vez, muito obrigado naquilo. Junilto e tudo colegas do painel também. Obrigado. Obrigado a nós, Junilto. Dr. Cabi, portanto, o meu Bibi, foi mesmo um gosto de ter ali, não na conta como ainda, se calhar na próxima semana, não pude ter ali para bem, ajudando, portanto, esmiuçar temas que não está tendo ali sempre. Dr. Cabi. A mim dava para um bocado de Covid, para chamar a atenção a todo o povo de Guiné-Bissau, a OSMO como a Unicef partindo material e também médicos estão em feta. Na lançou um vibrante apelo ao no governo para evidenciar esforço no sentido de melhorar essa medida para ajudar os próprios profissionais que na luta diariamente. E de um lado, na pedir também colaboração para parte do povo de Guiné-Bissau. Não lunge um outro, não usa máscara, não lava a mão, não acompanhar a própria orientação que é dado para parte do próprio governo. Outra coisa,
Não fica contente. Caso de uma ativista como o KCBC, Lisidória Mendes. Lisidória Mendes. Está muito contente. Ela como sente muito orgulho para o próprio papel que esteve para desempenhar e que essa ponderação que ele próprio é dado. E outra coisa, nunca pude ter nele senhora para via de lei de paridade, a Osba que tudo gosto, ou não pude ter uma mistura homogênea. De outro lado, não fala de como no governo tem que ter muita ponderação no administração.